E o tema da nossa mensagem no programa Voz da Esperança de hoje: a loucura da pregação. Querido ouvinte, hoje eu quero falar com você sobre o poder do Evangelho, que aparentemente para muita gente é algo muito louco. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 1, 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, então aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. O mundo não entende a sabedoria de Deus. A sabedoria do homem é terrena, é animal, é diabólica. Assim diz a Bíblia. É vaidade, é orgulho, é egoísmo, é ambição, é ganância, é maldade, é violência. Mas a sabedoria de Deus é o amor, a graça, a salvação. E aprove a Deus, então, salvar os crentes pela loucura da pregação, porque o Evangelho é algo muito estranho ao homem. A encarnação do Cristo, a loucura da encarnação. A Virgem que deu à luz um filho. Deus se fez homem, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu, da terra, do mar, o grande eu sou, o El Shaddai. Ele se tornou um feto no ventre de uma virgem. Nasceu sem o relacionamento homem e mulher. Nasceu gerado pelo Espírito no ventre de uma virgem. Isso aos olhos humanos é impossível, nem com todo o avanço da ciência. A Virgem conceberá um filho. Profecia. Cumprimento, Jesus, nascendo da Virgem Maria, a escolhida, uma menina de 14, 15 anos. Isso é muito difícil de compreender. Assim como é difícil de entender como uma mulher como Sara, estéril a vida toda, gerou um filho. Ela já nem tinha mais o costume das mulheres. Não existe possibilidade de uma mulher de 90 anos gerar um filho. Não existe possibilidade de uma virgem gerar um filho. E esse filho ser o próprio Deus, o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós. Nasceu da Virgem o Messias, que era prometido lá no Velho Testamento. Então muita gente não consegue entender, muita gente diz que isso é mentira, que isso é engano. É a loucura da encarnação, do Deus que se fez homem. Aí esse neném nasce, cresce, se torna um carpinteiro, aprendendo a profissão com o homem que lhe criou como pai, José. E esse carpinteiro é o carpinteiro pregador. Aos 30 anos ele para a sua profissão da carpintaria e vai anunciar o reino de Deus. Vai pregar o Evangelho, quebrando todos os paradigmas, conceitos da religião judaica, do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Por isso Paulo diz que o fim da lei é Cristo. É a nova aliança, é o novo concerto, não mais em sangue de animais, mas no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus. E o seu ministério terreno, ressuscitando mortos, aleijados andando, cegos enxergando, milagres, maravilhas. João chega a dizer, o apóstolo, se fosse escrever todos os milagres de Jesus, não caberia em todos os livros dessa vida. Milagres, maravilhas, ensinamento precioso, a mensagem do reino, que é totalmente diferente da mensagem da religião. A religiosidade, mesmo cristã, ela está presa a formalidades, a conceitos, teologia humana. E o reino de Deus é o poder de Deus, é a justiça de Deus em Cristo. Então isso às vezes não é fácil entender.
Aí esse neném que nasceu, que cresceu, carpinteiro pregador, curas, maravilhas, milagres, sinais, prodígios, ele é preso e crucificado. Aí é algo sobrenatural. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A ressurreição é algo extraordinário para nós humanos. A vitória sobre a morte. Ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou e apareceu a muitos. A Bíblia diz lá em Atos que quando ele ascende aos céus, tinham 500 pessoas. 500 pessoas foram testemunhas vivas da ressurreição do Cristo, do Senhor Jesus. Muita gente não aceita isso. Os próprios religiosos no tempo de Jesus pagaram aos soldados romanos que estavam vigiando o túmulo para espalhar a mentira que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. É algo fenomenal, é algo extraordinário. Por isso Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Isso é loucura. Isso é loucura para aquele que perece, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Loucura da pregação, sabedoria de Deus. Aí esse menino que nasceu, cresceu, pregou o evangelho do reino, morreu e ressuscitou, ele se transformou no Espírito que habita em nós. Esse Deus vivo, esse Cristo ressurreto, ele não habita em templos feitos pela mão do homem. Como Paulo fala lá em 1 Coríntios 3,16, não sabeis? Vós sois templo do Espírito Santo. Deus habita em nós. No meio deles andarei, por meio deles falarei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. É o mistério da igreja, o corpo de Cristo, o edifício de Deus. Não tem como explicar como Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo se torna um neném, se torna um profeta, de acordo com o Velho Testamento, operando sinais e maravilhas, morre e ressuscita, e depois vem habitar naqueles que creem no seu nome. Eu e você, meu irmão, somos templo, morada de Deus. E esse reino, que é a mensagem do Messias, do Senhor Jesus, ele mesmo disse lá em Lucas 17:20, o reino de Deus não está aqui nem ali, nem acolá, ele está dentro de nós. Nós somos moradas do Senhor. Por isso, esse evangelho parece loucura. Aí aqui mesmo em 1 Coríntios 1, no versículo 18, Paulo diz, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É loucura. O homem natural não entende, não aceita. Diz que é fanatismo, que é religiosidade, que é mentira, que é engano, que é lavagem cerebral. Mas nós, eu e você que somos salvos pela graça, nós sabemos que isso é o poder de Deus, o amor de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, é o amor de Deus. E nós agora somos morada do seu Espírito. E hoje Deus está falando com você, como falou com os discípulos no passado. Larga tudo e segue a Jesus. Vem e me segue. Não fique preso às coisas materiais, às coisas desse mundo. Olha o que Paulo finaliza o capítulo 1 de 1 Coríntios falando. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. O cristão, antes da sua conversão, geralmente tinha muitos problemas. Se sentia fraco, angustiado, achou consolo, refrigério em Jesus. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo. Paulo mesmo era um assassino de crentes, um matador de crentes, Saulo de Tarso, que se tornou
um dos personagens mais conhecidos da história da humanidade, perdendo talvez só para Jesus, Paulo, o apóstolo. E o mundo está ligado a Jesus hoje. Antes de Cristo, tudo é assim, antes de Cristo e depois de Cristo. Essa é a loucura da pregação. E Deus escolheu eu e você, fracos, limitados. Deus tem um chamado, porque essa é uma grande realidade do Evangelho. Deus não chama os capacitados. Deus capacita os chamados. E Deus quer capacitar você para anunciar essa loucura. A loucura da pregação. O Deus que se fez carne. O Deus que morreu e ressuscitou. O Deus que habita em nós. Pare e pense. E muito mais Deus vai falar ao seu coração. E a mensagem abençoando a sua vida, você pode compartilhar ela aí nas redes sociais. A loucura da pregação. Porque o Evangelho é sim loucura para aqueles que perecem. Mas para nós, o Evangelho é o poder de Deus. Receba essa palavra. Deixe esse poder mudar a história da tua vida em nome do Senhor Jesus.